Oi, meninas, sejam muito bem-vindas à nossa segunda aula. E na aula de ontem, eu falei sobre algo que talvez tenha feito muito sentido para vocês, né? Que o problema, ele não é falta de força de vontade, que o problema, ele não é porque você não consegue, e que talvez você esteja se cobrando demais por algo que nunca foi falta de esforço, né? E hoje eu quero dar aí um próximo passo, porque agora que você já entendeu porque tantas mulheres vivem presas no ciclo, né, de começar e parar, eu quero te mostrar o caminho que realmente funciona para emagrecer e definir sem precisar aí viver de somente dieta e que seja dieta maluca, né? E antes de continuar, eu quero que você entenda uma coisa: emagrecer e definir não é sobre sofrer, não é sobre passar fome, não é sobre cortar tudo o que você gosta, não é sobre viver de segundas-feiras em segundas-feiras, dia após dia, né, repetidos, porque se fosse assim, a maioria das mulheres já teriam conseguido, né? E a verdade é que muitas mulheres, elas sabem o que fazer, elas sabem que precisa treinar, sabem que precisa comer melhor, não é mesmo? Sabem que precisam beber água, né? Mas mesmo sabendo de tudo isso, continuam travadas. E sabe por quê? Porque informação, ela não gera transformação, né? O que gera transformação é estratégia. E é justamente isso que eu quero te mostrar hoje. Porque, assim, existe um caminho muito mais simples do que as pessoas imaginam. E esse caminho, ele pode ser resumido assim em 5 passos, né? O primeiro passo é parar de tentar viver uma vida que não existe. Eu vejo assim muitas mulheres que começam uma dieta imaginando uma rotina perfeita, mas na vida real não funciona assim, né? Tem dias corridos, tem imprevistos que acontecem, tem ali momentos de lazer, tem aniversários, tem finais de semana, e o problema é que quando algo sai do planejado, elas sentem que estragaram tudo, né? E mais o resultado, ele não vem de uma semana perfeita. O resultado, ele vem de uma rotina que você consegue aí sustentar. Porque o primeiro passo é construir hábitos que cabem na sua vida, na sua rotina. E o segundo passo é entender que emagrecer não é o suficiente, porque perder peso e transformar o corpo são coisas completamente diferentes, tá? Muitas mulheres, elas emagrecem, mas continuam sem firmeza, né? Sem definição, não conseguem ganhar massa muscular, continuam sem gostar do que vê no espelho, né? E isso acontece porque o corpo, ele precisa de estímulo, precisa de treino, precisa de construção muscular, precisa de estratégia. E aqui eu quero mostrar para vocês o exemplo da Juliana, né? A Juliana, ela eliminou 4 quilos em apenas 8 semanas. Mas o que mais chama atenção não é o número da balança, é a mudança visual, é a mudança na postura, é a mudança no formato do corpo, né? Porque ela não ficou focada apenas em emagrecer, ela seguiu uma estratégia, ela teve uma direção, ela teve constância e o resultado ele apareceu, né? E agora existe aí um terceiro passo, que é aprender a se alimentar de forma inteligente. E aqui eu quero que você esqueça aquela ideia de que precisa comer cada vez menos, porque muitas vezes
o problema, ele não é a quantidade, é a qualidade do alimento, é a organização, é a falta de planejamento. Então você não precisa viver de dieta, você precisa aprender a fazer escolhas melhores na maior parte do tempo, sem radicalismo, sem terrorismo alimentar, né? Sem sofrimento. Porque aquilo que você não consegue sustentar nunca será uma solução definitiva, tá? E o quarto passo é movimentar o corpo da forma correta. E não, eu não, você não precisa passar horas fazendo cardio, né? Você não precisa sofrer na esteira ali por um longo período. Você não precisa treinar igual uma atleta. Você precisa fazer aquilo que gera resultado e que você consegue manter, tá? Por isso eu acredito muito em estratégias simples, que se encaixa aí na vida real, na sua rotina, né? Que geram resultado sem transformar a sua rotina em algo impossível, tá? E agora eu quero mostrar outro exemplo para você, tá? Que é a Flávia. A Flávia, ela eliminou aí 1,8 kg em apenas 30 dias. E aí algumas pessoas podem até olhar para esse número e pensar assim, nossa, foi pouco. Mas olha essas fotos, né? Olha a diferença no abdômen dela. Olha a diferença na composição corporal. Olha a diferença na definição, tá? Porque a transformação, ela não é apenas sobre perder peso, tá? É sobre mudar o corpo, é sobre construir firmeza, é sobre melhorar a composição corporal. E foi exatamente por isso que aconteceu com ela, né? Ela não precisou fazer nada extremo. Ela precisou apenas seguir um plano. E é isso, né, que nos leva ao quinto passo, que, assim, na minha opinião, é o mais importante de todos, que é a constância. Porque nenhuma estratégia ela funciona se você abandona no meio do caminho, né? Nenhum treino funciona se você faz, sei lá, durante uma semana e para. Nenhuma alimentação, ela funciona se você segue apenas quando está motivada, né? E o que transforma o corpo é aquilo que você consegue repetir. E essa foi a maior, assim, lição que eu aprendi na minha preparação, né, para competir. O meu resultado, ele não veio de, assim, um dia, ele não veio de uma semana, ele não veio de um treino específico, ele veio da repetição, né, da minha constância. Ele veio das escolhas feitas que foram ali a longo prazo, né? E é exatamente isso que eu quero que você comece a entender. Você não precisa procurar a próxima dieta. Você precisa construir o próximo hábito, né? Você não precisa ser perfeita. Você precisa continuar, seguir em frente, porque quando você continua, o resultado ele chega, né? Talvez não assim da noite para o dia, mas ele chega. E amanhã eu vou falar sobre aquilo que trava a maioria das mulheres, né? Porque mesmo sabendo de tudo isso aqui que eu falei nas duas aulas, mesmo entendendo o caminho, muitas mulheres continuam recomeçando toda segunda-feira, tá? E amanhã eu vou te mostrar exatamente por que isso acontece. E principalmente como quebrar esse ciclo de uma vez por todas. Então, eu quero que você fique aqui comigo, porque a próxima aula, ela pode ser a mais importante desse desafio, tá? Um beijo e até amanhã.